Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui. Hoje falar tudo sobre o jogo do Coritiba nessa quinta-feira contra o Cruzeiro, 9h30 da noite, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa estreou com derrota contra o Bragantino. E agora tentar começar a pontuar no Brasileirão, falar então sobre o jogo, também falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Já teve nessa quarta-feira os primeiros jogos e amanhã será completada. Antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Então, para começar, os relacionados do Coxa para o jogo dessa quinta: Pedro Morisco, Pedro Rangel, sem novidades no gol. Nas laterais, sem novidades também: Bruno Melo, Felipe Guimarães, João Almeida e Tinga. Zaga com Jaci, Maicon, Thiago Santos e Thiago Kozer. No meio-campo aí temos algumas surpresas: Fernando Sobral, Gustavo de volta, Sebastião Gomes, Vini Paulista e William Oliveira. Lembrando que o Josué está suspenso, expulso na última rodada, e o Alisson fora por opção do Fernando Seabra. Eu estava até falando que eu achava que ele iria ganhar a posição ali de volante ao natural, nem para o jogo foi. No ataque, Brian, Breno Lopes, Enzo, Fabinho, Keno, Lavega, Ronier e Pedro Rocha. Keno relacionado pela primeira vez. De destacar ali também, eu gosto da presença do Brian, entrou ali bem contra o Cianorte. Ele é um jogador que acho que vai ganhar espaço ao longo da temporada. Ele tem ainda o que evoluir, mas ele vai para cima. Num jogo que você precise dar uma apertada no adversário, ele não enrola muito. Ele busca o jogo, ele vai para cima do adversário. Então acho que é uma opção interessante para o Coxa. E a escalação do Coritiba. Eu fiz aqui dois campinhos. O primeiro deles, mantendo o 4-4-2. A escalação, a única mudança que eu coloquei aqui seria a entrada do Vini Paulista no lugar do Josué. Eu acho possível de acontecer, mas não acho o mais provável. Então aqui seria a manutenção da equipe que vem jogando nesses últimos jogos aí, da equipe principal, só com a entrada do Vini no meio. E a segunda escalação que eu coloquei foi no 3-5-2. Acho bem possível que isso aconteça, não tem informação, é só palpite. Seria a entrada do Jaci na zaga, então ali Morisco, três zagueiros: Kozer pela direita, Maicon na sobra e Jaci pela esquerda. Nas alas, mesmo com três zagueiros, se eu fosse apostar, eu apostaria que ele vai com Tinga e Bruno Melo. O time vai ficar defensivo? Vai ficar defensivo. Mas amanhã eu não espero nada muito diferente do que o Coritiba entregando a bola para o Cruzeiro e sendo atacado praticamente o jogo todo. E eu acredito que ele vai tentar se fechar e encontrar algum contra-ataque. Ali no meio, eu coloquei o William Oliveira e Sebastião Gomes. E eles têm algumas opções para fechar esse quinteto de meio ali, né, considerando o Bruno Melo e Tinga. Eu coloquei o Lucas Ronier ali. O Lavega pode jogar ali, acho menos provável. Tem a opção de entrar o Breno Lopes ali também. No Fortaleza ele chegou a fazer isso em alguns momentos, jogando um pouquinho mais atrás. Mas eu coloquei o Ronier. E na dupla de ataque coloquei Lavega e Pedro Rocha. Do William Oliveira para trás, se for no 3-5-2, eu acho muito improvável que mude alguma coisa. O que pode mudar, caso eles optem por esse esquema, nos atacantes. E eu vejo só a possibilidade do Breno Lopes entrar. Outros jogadores, assim, acho muito difícil. O Keno ainda não tem condições, acabou de chegar. É um jogador que tem limitações físicas também. É muito improvável que comece jogando, então nem considero essa opção. Se eu fosse fazer uma aposta, minha aposta seria nessa formação que eu coloquei no campinho. E como eu falei, Coxa, o que eu espero amanhã é um time que jogue ali tendo laterais como Tinga e Bruno Melo. Teoricamente teriam que ser alas, vão recuar, fazer uma linha de 5, completamente fechado, fazer com que o Cruzeiro tenha dificuldade em entrar na nossa defesa. E um ataque rápido ali: Ronier, Pedro Rocha, Lavega, Breno Lopes, para tentar explorar um contra-ataque, quem sabe achar um gol. Mas sendo bem sincero, amanhã é um jogo assim que um ponto é muito lucro. O Cruzeiro não vem bem na temporada, está com dificuldades nessa transição do Leonardo Jardim para o Tite, mas ainda é uma equipe muito forte, foi terceira colocada no Brasileirão do ano passado. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro tomou uma goleada para o Botafogo, então precisa se recuperar. Acho que vai ser um ambiente de pressão amanhã. Eu vi algumas parciais de ingressos vendidos, enfim.
até agora está baixo. O último número que eu tinha visto eram 12 mil pessoas confirmadas, então ambiente, até acho que o Coxa vai ter um ambiente favorável, assim, mas a diferença técnica entre os times é muito grande. Aqui só passando a escalação do provável do Cruzeiro, com Cássio, William na direita, o Cauã Moraes, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaique Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva ou Gerson, Christian Matheus Pereira, Wanderson ou Kenny Arroio e Caio Jorge. Caio Jorge de volta, não jogou no Campeonato Mineiro no domingo. Então a gente vê ali que é uma equipe fortíssima. Né? Matheus Pereira, Gerson, Caio Jorge, Fabrício Bruno, que é frequentemente convocado para a seleção. Então é um nível altíssimo. O Coxa amanhã vai ter que se superar. O que a gente tem visto do Coritiba ao longo desse comecinho de ano assim não anima. Mas o nível do campeonato que a gente vai enfrentar é altíssimo. Vai ter que achar jogos para pontuar. Amanhã é um jogo que vai ser muito complicado achar um ponto, mas precisa tentar. Né? Vamos acompanhar, torcer. E aqui mais algumas informações sobre a partida. A arbitragem do Bruno Aleudo Araújo e a transmissão do Premier e do Sport TV. Sorte que não vai ter, não é um jogo da Amazon Prime, né? Então Premier Sport TV é mais acessível. Acho que a maioria das pessoas tem mais do que a outra opção que às vezes cai muito jogo do Cruzeiro na Amazon Prime. Passamos aos palpites do GE, os famosos palpites do GE. Aqui eu não esperava nada de muito diferente, né? 9-0 para o Cruzeiro na avaliação ali de quem votou. E esse é um consenso meio geral, assim, a gente vê muito em rede social, enquetes de quem vai cair, jornalistas sendo entrevistados, quem são os seus 4 rebaixados, todo mundo coloca o Coritiba. O Coritiba vai ter que lutar contra isso o campeonato inteiro, vai ter que mostrar que as pessoas estão erradas e até agora não deu muito motivo para isso. Foi só a primeira rodada do Brasileirão, mas no Paranaense também sem empolgar muito. Contratações não acontecem, vamos para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro sem centroavante, só com laterais defensivos, sem reserva para o Josué. Então o cenário nesse momento é preocupante. Esperamos que o Coritiba amanhã surpreenda a gente e faça um bom jogo, explore aquilo que a equipe foi montada para explorar, que é o contra-ataque, uma equipe muito veloz, uma equipe que foi feita para ser segura defensivamente e explorar os contra-ataques ali com jogadores como, já falei, Lavega, Ronier, Pedro Rocha, Breno Lopes, são todos jogadores de velocidade de contra-ataque. Espero que esse jogo encaixe amanhã. E hoje nós tivemos o início da rodada. Vamos passar aqui pelos jogos. Atlético Corinthians, jogo adiado. Flamengo Internacional, primeiro jogo da rodada, 1-1 no Maracanã. O Inter saiu na frente e o Flamengo empatou. Red Bull Bragantino, que enfrentou a gente na primeira rodada, venceu o Galo por 1-0. Remo e Mirassol, 2-2. O Remo chegou a abrir 2-0. O Mirassol empatou. O Mirassol é um time chato, fez um ótimo ano no passado e eu acho que talvez tenha chance de continuar lá em cima, porque fez um jogo de médio para bom com o Vasco e hoje conseguiu reagir lá contra o Remo em Belém. Gol do Aleph Manga, um golaço do Aleph Manga. O Manga acha uns gols muito bonitos, né? Acertou um chute no ângulo, mas aí o Mirassol conseguiu reagir na segunda etapa. Santos e São Paulo 1-1, Santos abriu o placar, o São Paulo empatou o jogo. E aí o grande jogo da rodada, o jogo que eu estava acompanhando, Grêmio 5, Botafogo 3, o Botafogo terminou o primeiro tempo na frente, boa atuação do Botafogo no primeiro tempo, aí no segundo tempo o Grêmio foi avassalador, vira o jogo 5-3, o Botafogo ainda diminuiu no finalzinho ali, um jogaço. E esse jogo para mim deixou algumas coisas para se pensar. Assim, o Grêmio eu acho que não é uma equipe que vai ficar ali do meio para cima da tabela, talvez no máximo 10º, 9º lugar, quem sabe um 8º, mais do que isso eu ficaria surpreso, e ainda assim é uma equipe com muita qualidade, né? Tem o Carlos Vinícius para a gente ver como um centroavante faz diferença na equipe. Fez 3 gols hoje, já tinha feito gol na estreia, já tem 4 gols. Vai lutar para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. E como é bom você ter um centroavante na equipe. A gente não sabe o que é isso. E além disso, outros jogadores. O Amuso saiu do banco no segundo tempo, ajudou demais. Então, assim, são opções para uma equipe que não vai estar lá em cima na tabela. O Coritiba vai ter que concorrer com essas equipes. E vamos ver como que vai se portar.
E para fechar, Palmeiras 5, Vitória 1. Palmeiras ali com torcida pegando no pé por qualquer coisa, reclamando de tudo, tá tudo errado no Palmeiras, mas venceram por 5-1 Vitória. Vitória tinha estreado com os 3 pontos contra o Remo, hoje já tomou uma goleada. Ano passado, Vitória tomou 8 do Flamengo, né? Então, Série A é complicado. Você pegar esses times ali da parte de cima da tabela, os que tem mais investimento, muito difícil. Passar aqui pela classificação. Red Bull Bragantino na liderança com 6 pontos, única equipe com 100% de aproveitamento. Antes do jogo contra o Coxa, eu tinha feito um vídeo do Bragantino, eu tinha falado, o Bragantino tá um time muito certinho, tá muito ajeitado, não tinha perdido ainda no Campeonato Paulista. Na última rodada eu acho que empatou, agora me fugiu, mas acho que empatou no Paulistão, mas ainda está invicta na temporada, então. E a gente viu no Couto Pereira, né? Mesmo antes da expulsão, o Bragantino em cima do Coxa, pressionando com a posse de bola. Então vamos ver se eles aguentam esse ritmo, mas é uma equipe que dá mostras assim nesse primeiro momento que pode surpreender. Depois Palmeiras empatou a primeira e venceu hoje, 4 pontos. O Mirassol 4 pontos, de novo lá em cima. O São Paulo, que é uma equipe que eu estava apontando que se bobeasse podia ir para a parte de baixo da tabela, já está garantindo seus pontinhos nas 2 primeiras rodadas, 4 pontos. Vamos ver como o São Paulo aguenta esse tranco, as crises internas que o clube tem. Botafogo, que eu no vídeo que eu analisei ele, quem seriam os concorrentes do Coxa na parte de baixo da tabela, eu coloquei o Botafogo como muito difícil de entrar nessa disputa, mas que tinha uma pequena chance caso desenrolasse uma crise, essa crise do Textor se aprofundasse ao longo do ano. Mas hoje perdeu. Tem muito bom jogador o Botafogo, né? O Danilo é um jogador espetacular. Tem o Arthur no ataque, que não estava dando muito certo ainda. Hoje fez um bonito gol, mas é um centroavante. O Montoro é um baita jogador, então o Botafogo tem da onde tirar. Vamos ver se eles não vão mergulhar numa crise por causa das questões políticas e administrativas da equipe. Ali Chapecoense, ali entra no turma dos 3 pontos, né? Chapecoense com um jogo só. Eu esqueci de falar dos jogos da manhã, só deixa eu voltar aqui. Às 19 horas Bahia e Fluminense, às 8 da noite Vasco e Chape e às 9h30 Cruzeiro e Coxa, Coxa encerrando a rodada. Então voltando à classificação, a turma dos 3 pontos, Chape um jogo só 3 pontos, o Grêmio tinha perdido para o Fluminense na primeira rodada, hoje venceu nesse jogaço contra o Botafogo. Bahia 3 pontos, Flu 3 pontos, Atlético 3 pontos, e aí já as equipes com 2 jogos. Vitória 3 pontos perdeu hoje, Atlético Mineiro começa com uma sequência complicada, empatou com o Palmeiras e hoje derrotado pelo Bragantino. O Flamengo, que a gente sabe que não vai ficar lá embaixo, né, mais 1 ponto só. As equipes que estão enfrentando o Flamengo nesse início de ano estão dando sorte, porque o Flamengo foi uma das últimas equipes do Brasil a entrar de férias, estava jogando o Intercontinental até perto do Natal, no Catar, então teve que voltar para o Brasil, dar férias para os jogadores. Você percebe que a equipe não está pronta para jogar, então, como eu falei, quem está enfrentando o Flamengo agora está levando um pouquinho de vantagem. Assim. E infelizmente para a gente vai enfrentar eles lá no final do primeiro turno. Internacional com 1 ponto só, hoje conseguiu um ponto importante contra o Flamengo, no Maracanã, jogo difícil. Mas o Inter era uma das equipes que eu apontei como candidatas ali a disputar com o Coxa na parte de baixo da tabela. Sempre lembrando que a gente espera que o Coxa reaja, né? Não fique lá embaixo. Mas no cenário inicial é isso que nos aguarda, nos espera, pelo que a gente está vendo. Santos lá embaixo também. Santos perdeu na primeira rodada, hoje empatou com o São Paulo em casa. Ainda tem o Neymar para estrear. Pelo que eu vi, pode estrear no fim de semana, mas no Brasileirão não jogou ainda. Remo, para o que a gente espera do campeonato, bom resultado, esse Mirassol e Remo. O Mirassol tem arrancado 2 pontos do Remo. O time do Pará já começa sem vitória nas 2 primeiras rodadas. E ali na zona provisória de rebaixamento, equipes que não jogaram na segunda rodada ainda, Vasco, Corinthians, Coxa e Cruzeiro. Então aguardamos os jogos de amanhã para a gente ver como que fecha essa segunda rodada. Seria muito importante o Coxa pontuar, mas a gente tem que ser realista. É um jogo assim complicado. Se a equipe tivesse um pouquinho mais pronta já, seria um jogo para você
tentar aproveitar a má fase do Cruzeiro, mas o Coxa não está pronto ainda. Fez 2 jogos aceitáveis ali contra Maringá e Atlético, depois caiu muito de produção, não foi bem na primeira rodada do Brasileiro, então é um jogo assim que vai ser muito difícil, um cenário de pressão do Cruzeiro, pressão que eu digo pressionar o Coritiba, né? Cruzeiro muito com a posse de bola e o Coxa, como eu até mostrei ali no campinho, acho que vai fazer uma linha de 5 mesmo. Os laterais que deveriam ser alas vão apoiar muito pouco e vai ser um jogo de uma bola, talvez 2, que a gente tenha oportunidade de escapar no contra-ataque, tentar aproveitar. Então tem que ser muito efetivo nas poucas chances que a gente vai ter amanhã. Então amanhã, depois do jogo, eu volto a fazer um vídeo analisando como foi a partida. Esperamos com uma surpresa, porque não trazer os 3 pontos, mas também levando em conta que um pontinho vai ser muito útil nessa contagem que a gente faz para o final do campeonato. Cada pontinho vai ser muito importante para o Coritiba, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Valeu!